A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Lohane Moreira e está começando mais um Universidade 93,7. Eu sou Antônio Misquei e também estarei com vocês hoje. Bom dia! Nesta manhã, trazemos um programa especial que debate o uso medicinal da cannabis. Este programa está dividido em 3 partes. Nesta primeira, conversamos sobre o que é cannabis medicinal e os trâmites institucionais para a regularização dela aqui no Brasil. No Brasil, até o fim de 2023, cerca de 430 mil pacientes terão feito uso de derivados da cannabis para tratamentos terapêuticos ou medicinais. A estimativa é da KayAmind, empresa especializada no mercado da cannabis. O número de pacientes ativos mais que dobrou em comparação a 2022, quando 188 mil pessoas foram registradas na pesquisa da empresa. A previsão é de que o mercado da cannabis no Brasil passe a movimentar mais de R$1 bilhão já no ano de 2024. Todos esses dados estão disponíveis no segundo anuário da cannabis medicinal. Apesar da cannabis medicinal possuir regulamentação no país, a legislação para o cultivo ainda é muito restrita. Esse fator encarece e dificulta o acesso ao remédio, que obriga, na maioria das vezes, a importação de países como Colômbia, Estados Unidos e Uruguai. Mas o que a cannabis possui de tão especial? Quais pacientes podem ser ajudados pelas propriedades da planta? As repórteres Maria Milaré e Laura Guedes explicam melhor agora. Ultimamente, tem se discutido muito sobre a cannabis medicinal. Mas afinal, o que é isso? O uso da planta para fins médicos é uma opção terapêutica que auxilia no tratamento de algumas patologias. O biólogo Rafael Guimarães dos Santos, integrante do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explica um pouco sobre os principais compostos da cannabis medicinal. O tetrahidrocannabinol, o THC, ele já é aprovado desde os anos 80 para tratar náusea, enjoo associado à quimioterapia, associado a pessoas que estão fazendo tratamento para o HIV. Ele também já tem alguns locais que são aprovados para o uso para dor crônica. Já o canabidiol é um outro derivado, né? Tem evidência já inclusive em seres humanos de efeito ansiolítico, antipsicótico. O único uso aprovado hoje em dia do CBD, aprovado realmente como uma medicação, é o uso para epilepsia, em alguns casos de epilepsia. Aprovado é o Epidiolex, né, uma medicação aprovada nos Estados Unidos, Europa, e o Brasil tem derivados similares que podem ser receitados. O Conselho Federal de Medicina autorizou o uso de medicamentos produzidos à base de CBD em 2014. Hoje, 25 produtos derivados da cannabis são aprovados pela Anvisa. Aí entra uma série de produtos, extratos, óleos, que podem vir de empresas ou de associações. Lembrando que é uma lista específica, não é uma medicação. O que é isso? Foi aprovado em vários países, seguiu o procedimento burocrático de fase 1, 2, 3 em farmacologia, que são os testes em seres humanos saudáveis até pacientes, até se registrar como uma medicação. A legislação brasileira prevê o controle da planta e de suas substâncias. De acordo com a determinação, o CBD é considerado uma substância controlada, enquanto o THC é proibido. Concentrações de THC superiores a 0,2% só podem ser prescritas a pacientes terminais ou que tenham esgotado as alternativas de tratamento. A questão é que o THC ele é a substância que produz o barato na maconha, que dá o efeito euforizante e que está associado também com alguns efeitos adversos do uso recreativo da maconha. Mas isso é maconha recreativa, não é o THC. Atualmente, a aquisição dos medicamentos acontece por importação, vendas em farmácias, associações canábicas ou pelo autocultivo, se garantido por habeas corpus, já que o plantio é proibido em território nacional. Pela regulamentação atual, a única forma de fornecer o medicamento via SUS seria com produtos com matéria-prima vinda de fora do país. Em 2022, o Conselho Federal de Medicina publicou outra normativa, autorizando a prescrição do canabidiol como uma terapêutica médica para tratar epilepsias na infância e na adolescência. A normativa, que proibia a prescrição da cannabis in natura e quaisquer outros derivados que não o canabidiol, foi suspensa após críticas de entidades que defendem a comprovação científica da cannabis para várias doenças.
Diversos projetos de lei estão tramitando no Legislativo para ampliar e viabilizar o acesso à cannabis medicinal. Em janeiro de 2023, por exemplo, o Estado de São Paulo instituiu uma política estadual de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outros derivados, incluindo o THC, nas unidades de saúde pública do Estado e privadas conveniadas ao SUS. Falar sobre canabidiol ainda é lidar com polêmicas e muitas dúvidas. No programa de hoje, você vai escutar opiniões de especialistas para entender melhor o assunto. Vamos começar o nosso debate. Aqui na Universidade 93,7, a conversa é sobre o uso medicinal da cannabis. Nosso primeiro convidado é o Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade e diretor da plataforma Justa. Esta organização está focada na melhoria do sistema de justiça brasileiro e recentemente lançou o guia Como Regular a Cannabis. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Lohane, Antônio, Eliane, é um prazer estar aqui. Também estamos aqui com a bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina. Ela também é coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos e criadora do canal Cannabinal no YouTube. Bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Lohane, Antônio, Cristiano. O prazer é todo nosso, muito obrigado pela presença de vocês. Eliana, nós queremos começar desmistificando o uso da palavra maconha. Qual a diferença de maconha, cannabis e canabidiol? Bom, então a gente começa bem, né? Porque, na verdade, maconha é um nome popular, junto com outros, por exemplo, liamba, diamba, fumo de Angola, que se remete ao nome de uma planta que se chama, do ponto de vista científico, cannabis sativa. Da onde nós podemos extrair o canabidiol, que é o CBD. Então, aqui nós já temos as três, né? Pelo menos duas diferenças. Mas não só. Nós podemos extrair também outros cerca de 120 fitocannabinoides, além do CBD. Então, CBG, CBN, THC, como já falou o Rafael Guimarães para a gente aqui, né? O que ocorre é que para que as pessoas saíssem dessa, digamos, por conta do preconceito, para que as pessoas pudessem limpar a questão do nome maconha, elas usam o nome cannabis. De uma forma equivocada, porque cannabis não é um nome popular. Pior ainda, cannabis medicinal, como se houvesse alguma que não fosse, né? Porque se nós estamos falando da planta cannabis sativa, então se ela tem as propriedades, a química, ela é medicinal, né? Então, eu penso que isso remete a muita hipocrisia, porque também quando a gente fala só do CBD, para fugir, então, dessa... então, não sou maconheiro, eu uso CBD. Também não é verdade, porque a maior parte das pessoas usam óleo full spectrum, onde a gente tem vários fitocannabinoides, flavonoides, terpenoides, que juntos fazem a ação. Quando você isola só o CBD, você tem que aumentar essa dose e causa mais reação adversa. Então, eu acho que eu consegui dizer, né? Maconha é um nome popular, um dos, que se refere a cannabis sativa. Cannabis, como nome popular, foi uma tentativa de fugir do nome maconha. E o CBD é só um dos inúmeros substâncias químicas que essa planta tem. Cristiano, levando essa conversa para o meio legal, a gente trata maconha e canabidiol. São encarados da mesma forma esses dois termos quando a gente leva essa conversa para a justiça, ou seja, o uso recreativo e o uso medicinal. Como eles estão separados hoje nessa conversa legal? Bom, a Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, ela criminaliza a posse de drogas para uso pessoal, entre as quais a maconha, né? Desde 1961, quando foi editada a Convenção Única sobre Drogas, que apesar do nome não é a única, né? Houve outra em 71 e houve outra em 88, mas essas convenções elas criaram esse regime global de controle de certas drogas e em 1961 também foram divulgadas 4 listas contendo as substâncias proibidas a partir de avaliações sobre potencial de abuso, uso terapêutico, etc. A maconha, ela ficou numa espécie de limbo, especialmente quando a gente fala da questão da pesquisa científica, né? Mais recentemente, as pesquisas voltaram
a acontecer com mais intensidade, mas durante muito tempo havia uma interdição que tornava muito difícil a pesquisa com maconha. Nós temos no Brasil o professor Carlini, que é um dos pioneiros nesse estudo e que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu produzir estudos importantes sobre o tema. Então, a lei brasileira ela criminaliza a posse de drogas para uso pessoal e no artigo 2º, parágrafo único, ela diz que a União pode autorizar a produção, o cultivo de substâncias proibidas para fins medicinais, científicos ou religiosos. Sucede que desde 2006, quando a lei entrou em vigor, mais precisamente em outubro de 2006 até hoje, a União jamais concedeu essa autorização. E o que aconteceu? Especialmente a partir de 2013, 2014, surgiu no Brasil um movimento muito forte, capitaneado por mães, pais, por familiares e pacientes, né, de doenças graves que passaram a enxergar na maconha uma possibilidade de tratamento acessível e eficiente. E desde então houve uma omissão deliberada, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, que poderiam regulamentar esse artigo 2º, parágrafo único da Lei 11.343, e em vista dessa inércia, dessa omissão deliberada, que é, na verdade, uma ação política, essas pessoas foram ao Judiciário, e o Judiciário hoje concede salvo-conduto para garantir que pessoas que precisam da maconha como remédio, que plantam para produzir o próprio remédio, não sejam criminalizadas e encarceradas. Eu sou Antônio Misquei e no programa de hoje do Universidade 93,7 estamos debatendo o uso medicinal da cannabis. E eu sou a Lohane Moreira. Contamos com a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade e diretor da plataforma Justa. Esta organização está focada na melhoria do sistema de justiça brasileiro e recentemente lançou o guia Como Regular a Cannabis. Também estamos aqui com a bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina. Ela também é coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos e criadora do canal Cannabinal no YouTube. Só uma dúvida que eu fiquei. Existe alguma explicação para que a partir de 2013 esse movimento tenha aparecido ou não? Sim. Primeiro, acho que o volume de evidências científicas a respeito da eficácia desse tipo de tratamento. E segundo, a união entre pacientes e familiares, né, que passaram, então, a trocar informações, a constituir associações e a, digamos assim, se mobilizar para que essa luta ganhasse repercussão, ganhasse espaço, né, na pauta do debate público. Eu posso complementar? A Cidinha, que é presidente da Associação Cultive, ela vai até a médica da filha dela e ela leva um artigo científico falando, olha, a minha filha, né, com sucessivas crises convulsivas diárias, e ela ensina, digamos assim, ela incentiva a médica a começar a usar o óleo. O que acontece muito ainda hoje, né? A medicina é uma profissão muito conservadora. O próprio posicionamento do Conselho Federal de Medicina revela isso, né? E essa tentativa de separar maconha de CBD, maconha droga, CBD remédio, já é também fruto dessa visão política conservadora proibicionista. Como a Eliana mencionou, a maconha, existe até um termo que é o efeito comitiva, né? O entourage effect, quer dizer, é o conjunto de canabinoides, incluindo o THC, que produz o efeito terapêutico, né? Há pessoas com convulsões graves que se beneficiam não só do CBD, mas também do THC e muitas vezes dessa combinação THC-CBD, né? Então, quando as pessoas falam, o canabidiol, de fato, o canabidiol ele pode ser útil, mas não apenas ele, né? A maconha como um todo, ela é uma planta com propriedades terapêuticas. Vamos seguir nesse contexto jurídico. A gente quer conversar agora sobre a tramitação dessas leis no Brasil. Há pelo menos 20 projetos de lei na Câmara e no Senado parados por causa de resistência política, segundo a revista Veja. Um dos mais avançados, o PL 399 de 2015, permite o cultivo da cannabis para fins medicinais.
O projeto já tramita há 8 anos e ainda será votado no plenário da Câmara, o que ainda não tem data para ocorrer. Como vocês analisam o contexto político brasileiro em relação à regularização da cannabis? Pode começar, Cristiano. Bom, depois do Brasil sediar a Copa do Mundo em 2014, nós estamos sediando agora a Idade Média, né? Então, de fato, esse é um tema polêmico. Nós temos um Congresso muito conservador, nós temos a ascensão da extrema-direita, nós temos a ascensão desse fundamentalismo religioso e a questão das drogas em geral, a questão da maconha em especial, se tornou uma bandeira política desse grupo que se posiciona, né, no espectro da extrema-direita. O PL 399, ele já foi aprovado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados, mas essa aprovação já reflete a dificuldade de tramitação do tema, né? Primeiro que muitos partidos de direita trocaram seus membros no dia da votação com o objetivo de impedir a sua aprovação, né? Muitos deles, na época, na base bolsonarista. Era o período em que o Bolsonaro era presidente. E nessa comissão especial, o parecer, o substitutivo do deputado Luciano Dutti, ele foi aprovado por um voto de diferença. Então, foi uma disputa muito renhida e mesmo após a aprovação, houve um recurso dos perdedores para que esse recurso fosse julgado pelo plenário. Então, nós estamos aguardando o julgamento desse recurso para ver se, de fato, a decisão vai ser mantida e a tramitação vai seguir com a remessa da proposta de alteração legislativa para o Senado ou se nós vamos voltar atrás. O PL 399, na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Luciano Dutti, tem aspectos positivos, mas ele a meu ver, muito insuficiente, porque ele é um projeto pensado para as grandes corporações. Ele traz uma série de exigências no que diz respeito a padrões fitossanitários, a questões de segurança, que só grandes corporações são capazes de fazer. Exige uma força financeira que apenas grandes corporações têm. As associações, a grande maioria, não conseguiria se adaptar a essas exigências. E esse é o maior problema que eu vejo nesse projeto. Por quê? Evidentemente, as grandes indústrias farmacêuticas já estão de olho nesse mercado, já estão investindo nesse mercado no exterior e aqui no Brasil também. E não só, né? As grandes corporações da indústria do tabaco, da indústria do álcool e da própria indústria farmacêutica já estão envolvidas na produção de cannabis. Seria muito ruim se a regulação da cannabis no Brasil seguisse os mesmos erros da regulação do álcool, do tabaco e dos fármacos, né? Essas são áreas em que as grandes corporações dominam, em que há uma captura corporativa do processo regulatório, que é o risco que acontece se o PL 399 for aprovado. Um outro risco é a ausência de centralidade na discussão sobre justiça social e reparação histórica, né? A maconha, as drogas em geral, mas especialmente a maconha, colocou muita gente na cadeia, produziu a morte, a violência em comunidades, né? Não é possível que agora, no momento em que a maconha está sendo discutida para ser regulada, esse passado não seja lembrado, não seja reparado, né? Então, eu penso que o PL 399 ele fica muito aquém dessas duas questões, o risco de captura corporativa e a necessidade de centralizar o processo de regulação da cannabis a partir de reparação histórica e justiça social. Eu queria só complementar, talvez voltar um pouquinho nessa questão da... Afinal, nós temos estudos ou não temos? Porque existe uma espécie de um mantra, né? Não podemos usar, meu Deus, não sabemos se funciona, se não funciona. Então, assim, só para deixar claro, eu entrei ontem no maior banco de dados que se chama Scopus, em publicações científicas, e nós tínhamos ontem 67.269 artigos científicos só usando a palavra-chave cannabis. Eu tenho certeza que se a gente entrar hoje, já vai ter dezenas lá de outros, tá certo? Foram publicados hoje. E, claro, já foi trazido aqui pelo Cristiano, que tudo começa em 1922, as publicações científicas. Na década de 60, começa a ter um boom.
70 também. Em 1974, só naquele ano foram publicados 646 artigos. E depois, na década de 80, com a proibição, aí aquela queda brusca, né? Que depois é retomada em 1990. E só para vocês terem uma ideia, só em 2023 foram publicados, até agora, 3.438 artigos científicos. Então, dizer que a gente não tem, dizer que a gente não sabe, né? E quem publica esses artigos? A maior parte, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Quando a gente fala disso, nós estamos falando da planta, que é proibido o estudo no Brasil. Temos 2 subespécies e 3.000 variedades agronômicas. Ou seja, o desafio é enorme. Nem que a gente comece a estudar a planta hoje, nós vamos levar séculos para entender. Porque cada uma dessas 3.000, cerca, variedades, tem essas proporções desses fitocannabinoides diferentes. É por isso que uma estimula, outra deprime, a outra Alzheimer, outra... né? Então, assim, é um desafio enorme. E não podemos também deixar de lembrar que o professor Zuardi, professor Cripa, professor José Guimarães, lá da USP, de Ribeirão Preto, são campeões mundiais na publicação de artigos em CBD, mas aí CBD puro. Eles têm cerca de 100 estudos publicados, registrados na base de dados do Scopus, ou seja, eles são campeões em publicação mundial em publicações sobre o CBD. Então, por que será que só fala assim de CBD? Porque se estuda muito CBD, mas hoje sabemos que o CBG tem uma grande atividade importante na obesidade, no tratamento contra o colesterol. Então, nós precisamos avançar em outros fitocannabinoides. Então, só para voltar um pouquinho, né? Afinal, nós temos ou não temos estudos, né? Em que status que nós estamos? O status é bacana. E se vocês me permitirem, mais tarde eu vou trazer dados de algumas doenças onde já temos evidências enormes. Não é só epilepsia. Sim. O Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, um estudioso do assunto, que está lançando inclusive um livro agora, As Flores do Bem, né, de como a ciência enfrenta a proibição da maconha, ele faz uma comparação. Ele diz que a maconha é como o cachorro. O que é o cachorro? O cachorro é fruto de uma seleção genética que os homens fizeram a partir de necessidades humanas, né? Então, em determinado momento, separaram lá o lobo selvagem da matilha, domesticaram, e aí surgiu o cachorro, que é o cão de caça, o outro que é o cão guia, o outro que é o que leva o conhaque para quem se acidentou na neve. O cachorro que existe hoje é fruto dessa rigorosa seleção genética feita em nome das necessidades humanas. A maconha é a mesma coisa, né? Ela surgiu provavelmente há 12 mil anos atrás, e a maconha que existe hoje é fruto de uma rigorosa seleção genética que os nossos antepassados fizeram a partir de necessidades humanas. E existe um artigo aventando a possibilidade de que a cannabis sativa tenha sido a primeira planta domesticada pelo homem. Antes que o trigo, antes que o milho. Então, assim, não é uma brincadeira, né? Assim, não é uma coisa que está surgindo agora. Não, né? A gente já vem usando isso há muito tempo. Uhum. Eliana, uma questão que eu fiquei com você falando sobre os estudos científicos. Você disse que os números são grandes, e aí eu queria entender se no Brasil a gente tem números parecidos, por exemplo, com os produzidos fora do Brasil, e também aonde estão centralizados esses estudos, sabe? Em relação à planta mesmo. O que a gente estuda sobre a planta e o que ainda falta estudar sobre ela? Então, a planta é proibido de ser estudado pelos pesquisadores brasileiros, né? Então, se a gente não pode cultivar essas variedades, como é que a gente vai poder, tá certo, estudar? Então, nós não temos... O que se tem de estudo em relação ao CBD mesmo, pela equipe da USP de Ribeirão Preto, que é campeão. E, aliás, eu vou trazer os dados daqui a pouco, fantástico, mas é CBD puro, muitas vezes importado, não foi extraído aqui. E tem também um aspecto que é, o professor Cripa patenteou uma molécula de CBD com flúor, né? Então, há também aí uma questão, digamos assim, um conflito de interesses, né? Ele, inclusive, quando vai falar sobre o tema, antecipa e faz o disclosure sobre isso. Que é um fitofármaco. Porque fitoterápico é quando eu uso a planta em toda a sua complexidade. Então, se eu fosse estudar a planta cannabis sativa como um fitoterápico, eu utilizaria ela, tá certo? Então, as resinas na sua complexidade. Quando eu isolo uma estrutura só, um princípio ativo de toda essa complexidade, 600 princípios ativos, é um fitofármaco, não é mais um fitoterápico.
E aí, claro, tem custos, enfim, né? E tem um outro aspecto também, que é o seguinte, a Anvisa, que é a agência, digamos, responsável por tratar da questão da cannabis no Brasil, até pouco tempo atrás tinha uma posição de dizer que ela não poderia se manifestar sobre cultivo para fins terapêuticos ou científicos, né? Que ela só pode pensar na questão farmacêutica. Mas, apesar disso, ela concedeu autorização para a Universidade Federal de Santa Catarina e para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para que pesquisas fossem realizadas com cannabis. Salvo engano, a Universidade Federal de Juiz de Fora também tem um projeto científico ligado a um empreendimento mercantil em que existe autorização. Mas são ainda pesquisas que estão começando, quer dizer, existe todo um admirável mundo novo a ser explorado, né, à medida em que as autoridades brasileiras passem a permitir esse tipo de pesquisa. Isso, não é voluntário, você tem que abrir um processo, é algo que, né? Exato. Para uma universidade obter permissão para fazer esse cultivo e aí poder estudar. Esta foi a primeira parte do nosso programa sobre cannabis medicinal. O próximo episódio você acompanha na semana que vem, quando nossos convidados discutirão o que é e como deve ser o acesso ao canabidiol para quem precisa. O nosso microfone está aberto para suas considerações finais, Eliana, e depois, Cristiano. Eu queria agradecer bastante a iniciativa de vocês, é de extrema relevância levar ao público de todas as origens, sobretudo acho que a médica, como já foi muito bem falado aqui, né? As pessoas que têm grande resistência, porque não dá para criticar se você não conhece. Então, primeiro buscar o conhecimento para depois fazer a crítica, que é super importante, claro, para tudo, né? Então, pensando nisso, a Unifesp já vem se dedicando a muitos trabalhos de divulgação científica com relação à cannabis sativa. Desde 2018, a gente tem um curso de formação online, já formou cerca de 90 mil pessoas, eu acho que no mundo é o que mais formou gente, sobre o uso medicinal da cannabis sativa, com vários assuntos, né? Que é o conhecido como curso do Padre Ticão, mas que, na verdade, foi feito junto com o professor Carline e eu, né, herdei essa história aí. Então, nós estamos na nossa 10ª edição. Em março, nós vamos ter a 11ª, é totalmente gratuito, quem tiver interesse, online. E o segundo projeto de divulgação científica é o Canabinal, com 2 L's no final, que é tudo sobre os canabinoides, pretensão enorme, mas a gente publica uma vez por semana um artigo científico de grande relevância, numa linguagem acessível. Dicas também de coisas que acontecem, a gente publica lá. E vamos, no ano que vem, ter um programa de entrevistas com o cineasta Beto Brant, para entrevistar várias pessoas, então, advogados, médicos, pacientes, né? Então, é um projeto de extensão da Unifesp, em colaboração com o MovRican, que é o Movimento para a Regulamentação da Maconha, em parceria com a Cannabis Monitor. Muito obrigada, Cristiano, Lohane e Antônio, por a gente estar junto nesse bate-papo tão agradável. Eu também quero agradecer, uma oportunidade muito bacana de falar sobre esse tema, que é um tema muito atual, né? E, afinal de contas, estamos na universidade pública, então é muito bom que a gente possa deixar de lado os tabus, né? E trazer as evidências científicas para a mesa. Parabéns pela escolha do tema e pela realização do programa. Muito obrigada, Eliana, Cristiano. Agradecemos a presença de Cristiano Ávila Marona, doutor em Direito pela USP, da bióloga Eliana Rodrigues, doutora em Ciência pela IPM. O programa de hoje teve coordenação de Matheus Nistal e produção de Carolina Monte. As reportagens foram feitas por Laura Guedes e Maria Milaré. A apresentação é de Lohane Moreira e Antônio Misquei. A edição é de Renato Brock. Este foi o debate sobre o uso medicinal da cannabis. A música tocada neste programa foi de Enya. Muito obrigado pela audiência. Bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.